Tudo é da vida. Não faltam no mundo teologias capazes de pretender separar tudo entre Deus, o universo e o homem. Isto porque é natural no homem fanatizado, é próprio dele, convencido de suas falácias sectárias, é embriagado de si mesmo pelos engodos religiosistas amolgados à sanha de grupos e grupelhos energúmenos, pretender ensinar a Deus antes que dele aprender a análise fria das leis e dos fenômenos. O homem é natureza divina, assim como tudo mais é. As leis que regem os planos e mundos são sempre as mesmas, nas zonas infernais ou celestiais, variando apenas a tonalidade em vigência. Quem pensa que houve troca de lei por haver melhora ou piora ambiental erra muito. O que há na lei em si é capacidade de flexão ao infinito, vindo a ser o homem até muitos pontos senhor de domínios. É da lei ser flexível, restringir-se ou expandir-se, bem assim como é do homem relativamente forçá-la para ambos os polos. Não existem leis que regem planos superiores e nem leis que regem planos inferiores. Existem, isso sim, matizes, tons cambiantes de lei para todas as necessidades ambientais ou locais. Deus é onipresente e, a partir da presença 100% da primeira essência, tudo o mais vem num crescente revelar de tonalidades ou matizes de apresentação. E que apareça quem possa na Terra contar toda a capacidade de flexão de qualquer lei. As leis são como a terra, o homem, a água, etc. A terra pode ser limpa, ajardinada ou fértil em tiririca. Do mesmo o homem sairá o santo ou o devasso, assim como fizer por selo, assim como auto-empregar-se. A água poderá ser destilada ou poluída, assim como se a queira fazer. As leis podem vigorar, portanto, em diferentes estados de ser e intensidades, de tempos para tempos, de mundos para mundos. Uma coisa é tê-la em grau infra, outra em grau ultra. E na vida do ser vivente, tudo pode vir a acontecer, morrer ou nascer, divinizar-se ou desgraçar-se, porque a vida encerra possibilidades extremas em fenômenos. O complexo e o multifário são da natureza íntima dos seres e das coisas, e os dogmatismos sectários, as estreitezas religiosistas, os caprichos supersticiosos, tudo isso passará, forçado pelo conhecimento, pelas conquistas evolutivas. O pobre em amplidão não é Deus, não é a verdade, não é o homem, não é a religião. O pobre é o único diabo que existe, que se chama ignorância. Por isso mesmo, quanto mais ignorante o homem, tanto mais apologista do diabo é seu cultor. E aquele que faz do imaginário diabo o motivo de sua crença em Deus, esse é 2 vezes ignorante. O mundo humano está inçado de tais criaturas, de criaturas que não se dão a saber, a progredir, a melhorar, simplesmente porque conseguir essas coisas é direito comum. Mórbidos, temendo um possível adversário de Deus, de medo fazem-se 2 vezes mórbidos, apegando-se a Deus como refúgio, não como fundamento natural. Não amam a Deus, temem a Deus. Não buscam o saber, fogem dele. Não arrancam de si mesmos a glória, pedem-na de favor, querem-na à força de milagres e à custa de mistérios. O tempo que deviam gastar em aprendizados úteis e culto da bondade entre irmãos, gastam com engodos teologais, com mesuras nauseantes, com babujas que nenhum homem decente admitiria, quanto mais Deus. Quem colocou Deus fora e fê-lo individual, só atingível por farandulismos de pseudos ministros? A ignorância. Quem o conserva assim na mente de milhões de seres? Por certo que não é a ilustração. É para a frente que se deve ir,
mas é para trás que miríades de seres se dão à espreita, para daí tirar conclusão sobre os rumos a tomar. A tradição é madrasta por demais, 90% das vezes em que é convidada a servir, que o diga o Cristo, o seu maior mártir. Pois bem, vamos ao caso. Naqueles dias, uns 2 meses antes do casamento, vieram ter à fazenda 3 casais, muito jovens, os seus componentes, um dos quais tinha um filhinho de uns 2 anos. Vinham propositalmente para a cultura do arroz, como ficara combinado entre mim e Viçosa. O meu então futuro sogro, trazendo-os a mim em minha casa, disse-me: querem morar à beira do córrego, bem no centro da várzea, onde há alguma elevação de terreno, coisa pouca. Falei-lhes do perigo possível, mas são irredutíveis. Os homens deram-se a sorrir com superioridade, indicando assim decidida compenetração do preferido, antes que eu dissesse qualquer coisa. Notando isso, para não querer passar por impositor, deixei falar minha equidade. Os senhores é que vão morar e trabalhar por lá. Eu quero que sejam felizes em todos os empreendimentos. Se há perigo, peço, considerem-se como a possíveis vítimas, pois dar-lhe-eis morada onde quiserem, no alto ou no baixo, perto ou longe. Está escolhido e será lá, senhor Cabral. Muito obrigado pela oferta, mas a escolha já é feita. O senhor nos dê aquele lugar por moradia, que dentro em pouco terá para ver uns barracões e mais adiante um pouco. Deus querendo, há de ver os barracões cercados de uma onda verde. A terra é de arroz mesmo. Contou algumas vantagens, mas todos disseram as suas, enquanto foi-lhe servido um bom café. Depois, com ordens gerais, Viçosa conduziu-os à nova propriedade para dar começo ao que fosse necessário. Quando, porém, a tarde chegou, fui sentar-me e mais os filhos debaixo da jaqueira. Enquanto as crianças corriam, saltavam, perseguiam as borboletas, procurei contato com o plano astral. Num desdobramento rápido, visão real foi-me manifesta, como infelizmente me certifiquei mais tarde. Vi a planície em sua estuante beleza plácida, num repente ser coberta por tremendo temporal, atingida em cheio por enxurrada que a nada respeitou. Depois, num repente, sem saber como o haveria feito, estava de pé e em mim, assustado e em extremo. Pensei em Deus e fiz cálculos sobre ser aquilo produto de recalque mental ou oferta das luzes espirituais às escuridades do homem. Mas, nada concebendo de positivo, calei em mim mesmo, por saber que o certo se repete. 7 ou 8 dias depois, cavalguei até perto da várzea, apreciando-a do alto de um monte próximo. E estando em cima do animal, num repente vi tudo, aquilo transmudar-se e tomando o céu aquele mesmo aspecto tenebroso, derreter-se em vagas de água e vento sobre a planície, invadindo-a de maneira indescritível. Volvi a mim, naturalmente, sem abalo outro que não fosse de nervos. Estava convencido que haveria coisa por dar-se, que o céu de fato mandava luz à cegueira do homem. Restava agora o que fazer. O justo para com Deus e os homens era relatar o visto ou previsto, custasse o que custasse, dissessem o que dissessem, gostassem ou não. Galopei, portanto, até onde estavam sendo erguidos mais alguns barracões, que seriam as habitações de colonos futuros, gente prometida por eles mesmos, os primeiros 3 casais. Achei jeito por entre assunto escolhido propositalmente, relatando enfim o 2 vezes visto, do modo por que eu fora. Gardino, que chefiava entre eles os serviços e tudo o mais, declinou sua fé numa seita protestante, razão por que disse estar a salvo de tudo, sendo o meu visto produto de espíritos menos tementes a Deus. Quanto aos fatores locais e materiais, colocou uma régua sobre 2 pedaços de madeira, nivelou-a, tirou nível horizontal e disse: Veja o senhor, que altura atinge em nível as barrancas do outro lado, vindo a ser impossível uma tal quantidade de água, sem dar tempo de mudar, de alcançar um recurso qualquer. Esta várzea teria que se tornar um mar,
e subir muito para nos atingir. Tomou uns ares de superioridade e, entre riso oculto, rematou: como vê, senhor Cabral, é impossível que isso se dê, e Deus não saberia isso antes do que nós? Só me restava dizer o que disse. Deus sabe mesmo, meu amigo, e seja como Deus quiser. Deixei-os em labuta febril, parti rumo ao domicílio de Viçosa, mesmo porque desejava estar por um pouco perto de Catarina. Nada mais seria possível fazer, portanto, no sentido de salvá-los, caso tal infaustoso acontecimento viesse a desencadear-se um dia. E o pior é que, embora a vida me corresse em mar de rosas, no que concernia a vida individual e particular, aquela sombra agourenta jamais me saía da mente. Era a expectativa do triste acontecimento, uma nuvem a vaguear pelos cimos de minhas cogitações, descendo pressurosa assim se fizesse presente alguém ou se cogitasse das questões da várzea. Muitas ocasiões cogitei disso com os futuros sogros, e disse-me Viçosa certo dia, depois de haver feito referência a isso, junto a um guia: quer esse guia falar consigo, senhor Cabral? Pensando em Terêncio, ventilei por aproveitar a oportunidade. Amanhã, sendo quinta-feira, podemos fazer um bom trabalho, e convém fazê-lo em minha casa para tentar experiência com Terêncio, pois disse ser médium e já ter conseguido boas coisas. Combinado, concordou o senhor Viçosa, mostrando-se muito satisfeito. No dia seguinte, às 2:30 da tarde, falava-me o espírito de minha mãe do seguinte modo: há muito modo de se pagar dívida, não há? Pode-se fazer troca, pode ser a prazo, pode ser com trabalhos, etc. Nesse caso, pois, houve ingerência do plano astral, em virtude de essa gente e mais da que vem aí ter conseguido méritos em face da soberana justiça. Mas que fale o amigo que o convidou ao trabalho. Minha mãe falou, então, do amigo espiritual em vista. Disse de ser um elemento de regular visão, acompanhante das pegadas daquela gente através de séculos e reencarnações, sabendo o porquê de tudo quanto poderia vir a dar-se. Em saindo minha mãe, ele deu entrada, e disse ter aquela gente, em tempos idos, praticado um ato de guerra, ato que causara a morte de milhares de pessoas, explodindo um dique causando uma inundação. Por todas as vidas responderão mais tarde ou mais cedo aqueles que tirarem a vida. Assim mesmo, segundo o montante em conhecimento de causa, por tudo que se fizer, se responderá. Cada um lavra em si mesmo a marca do feito, independentemente do relatório que cada um vai preenchendo no plano de onde saiu para encarnar. Isto é, há funcionários espirituais que têm por função ir acrescentando nos relatórios tudo aquilo que de marcante se for passando na vida dos seres. Cumpre dizer também que tudo é feito organizadamente, estando as zonas terráqueas distribuídas convenientemente. Tudo o que é feito é sabido e escrito, além da marca pessoal e inderrogável que o ser em sua estrutura lavra. E enquanto não houver resgate, fica de pé. É por isso que dificilmente poderia conhecer um encarnado os porquês de suas dores e dificuldades. As vidas se vão sucedendo, os motivos se vão acrescentando para as falhas e os triunfos, e muitas vezes coisas vão ficando para trás, vindo mais tarde a calhar de oportuno resolvê-las. O que não passa é o fato de ter que resolvê-las um dia, ficando a oportunidade de conformidade com os merecimentos do ser para a ocasião mais própria. Há casos em que não há possibilidade de transferência de tempo. Coisas são feitas, às vezes, que demandam imediata entrada no resgate, seja ele qual for. Tenha que ir à carne o faltoso, tenha que descer aos abismos, tenha que penar nas zonas organizadas, mas inferiores, onde as condições de vida são muito mais custosas do que na encarnação. Teceu considerações em torno dos colonos e resumiu tudo em dizer: na hora, se tiver que ser, cumpra com o seu dever. Irmãos somos todos,
e sempre nos podemos auxiliar, por mais que a justiça suprema se imponha. Ninguém erra sozinho, de sorte que tudo venha a calhar e em tempo. Desça sobre os que se fizeram vítimas ao se tornarem criminosos, com o seu poder em bens e proteção. O céu dar-lhe-á pago em multiplicação de felizes oportunidades. Demorou-se um pouco para prosseguir. Ouviu alguém que lhe falara, volvendo. Diz seu pai, para não pensar nisso, acha que o que está escrito, visto como não quiseram ouvir ao aviso. Manda bênçãos a todos da casa e de todas as casas, por ser Deus universal e a família humana uma só. Para se retirar, havendo conclamado todos ao bem, dirigiu-se assim a Marta com palavras de muito carinho. Prometeu-lhe vir buscá-la no pórtico da morte, por estar tudo para ela arrumado, inclusive casa na região de merecimento. Tudo estava pronto, a recepção preparada e o dia marcado. Isso foi bom e triste de se ouvir, porque, afinal, sinhá Marta era um pedaço de cada um de nós, do corpo e da alma. O último guia a falar foi o de Terêncio, que se prontificou a receitar como lhe fora afeto sempre que o médium pudesse e quisesse auxiliá-lo. Disse ter morto a muitos em tempos idos e em guerras feitas, razão porque agora se via em necessidade de preservar a encarnação do próximo, ela que é a válvula redentora e evolutiva dos seres. Sua palavra foi mais uma elucidação trazida a nós, e o seu trabalho começou por sinhá Marta. Sem que alguém lhe pedisse, fez extenso exame do seu estado geral, apontando os órgãos carentes de auxílio medicinal. Depois fez pouso em cada um dos presentes, dizendo coisas de surpreender. Terminando o trabalho, nada tinha feito eu, sem ser ver a um espírito que chorava copiosamente e que se achava atrás de Viçosa. Como guia algum fizera em sentido qualquer coisa por ele, também nada falei. À noite, porém, saindo do corpo e acompanhando minha mãe, fomos ter com ele, que ali se achava, e ainda a chorar do mesmo modo. Apanhe-o pelo braço, aconselhou minha mãe. Assim que lhe pus a mão direita sobre o ombro esquerdo, uma infinita vontade de auxiliá-lo invadiu-me, mas uma vontade que era sentimento puro, profundo e indiscernível. Meus olhos começaram a lagrimar, assim como os dele, copiosamente. Comece a orar, tornou minha mãe. Iniciando a oração, repetindo-a, fui sentindo a coisa melhorar, porque sentia a mesma coisa e não chorava mais. O infeliz também cessou o choro, vindo a olhar para nós com carinhoso devotamento. Minha mãe dissera: você, amigo, já deixou o corpo mais denso no mundo dos encarnados, e embora a vida de sociedade prossiga sempre, cumpre saber querer para poder realizar com esmero. Quer certificar-se disso por si, ou quer que duras provas o acutilem por muito tempo? Os seus merecimentos são poucos, de sorte que conviria enfrentar a situação com alevantado ânimo. Que quer fazer? O homem baixou a cabeça, pensou algum tempo, depois disse: que devo fazer? Secamente minha mãe lhe disse: antes pergunte, se Jesus estivesse no seu lugar, o que faria ele? E se um espírito de tal coturno evolutivo se desse ao trabalho de edificação, arrostando a todos os quejandinhos por isso, que se iria esperar de si, que é muito devedor e pouco amigo de solver dívidas? Não acha que aquele que mais deve, para se livrar da dívida, tanto mais deve trabalhar? E se o destino humano é emancipar-se, custe mais ou menos, seja hoje ou amanhã, por que não começar já o trabalho de soerguimento? Afinal, irmão, quando precisava de comer ou beber, costumava adiar o ato indefinidamente? Se, portanto, as coisas temporais, passageiras, dava atenção imediata, como tergiversar para com as coisas eternas e morredouras? O homem pretendeu advogar, responsabilizando segundos e terceiros. Não tenho inteira culpa dos meus desprezíveis merecimentos espirituais.
Li de gente sabida que o programa do espírito devia ser tratado depois da morte, em caso de haver vida para depois da morte, o que aquela gente punha em dúvida. Se eu sou o culpado prático de minhas insuficiências, quais são e como responderão os que são intelectualmente? Minha genitora lhe indagara, fixando-o com severidade bondosa. E não se achariam no mundo também outras espécies de afirmações, meu irmão? Se buscou, portanto, beber da fonte para si predileta, e com tal específico deu-se bem durante a estadia no círculo carnal, que culpa tem disso os mestres de espiritualidade que Deus lhe pôs pela frente? Demais, o espírito não é menos por estar na carne ou fora dela. Onde estiver, ou como vier a se achar, será sempre como um departamento do todo, cumprindo-lhe ser, antes de mais nada, bom funcionário. Se o funcionário, porém, der-se a aprender lições inversas àquelas compatíveis com a ordem divina, de quem é a culpa? Não nego a responsabilidade dos que semeiam a inverdade sobre a espiritualidade, mas afirmo que, em se tratando de campos de joio, tanta culpa tem quem semeia como quem colhe e faz uso. Por isso é que veio a penar por mais de 20 anos nos umbrais, lugares onde arrumou essa angústia torturante que o fazia chorar assim. Cultivou a cultura do nada. Entretanto, em face do nada, sentiu-se tetricamente desacoroçoado. Pregou a morte total a muitos, enviando-os à dor. Enfrentando o estiolamento íntimo em perene vida, fez-se fraco e procurou refúgio no pranto, sem dar de si que o pranto, em certos casos, vale como um unguento divino oferecido às chagas da presunção. Fartou-se como criança gulosa no banquete lauto que a sabedoria divina pôs à frente de seus enviados à terra, em serviços que deviam ser de testemunho à imortalidade, de tudo e de todos, mas negou até uma suprema origem para o infinito mecanismo universal, nem respeitando o necessário, nem amando o contingente. Os irracionais fariam melhor, porque, afinal, sabem honrar ao homem, aprendendo-lhe muitos ensinos, chegando a amar ao amo com tal ardor, como o cão que por devotamento oferece a própria vida. Que julga, amigo, haver de passável em tudo que tenha feito de bom no mundo? Compungido em extremo, com outra espécie de lágrimas nos olhos, o homem confidenciou. Se considerar, de fato, a fidelidade do cão para com o homem, comparando com o que fiz para com Deus e para com o próximo, levando em conta ser o cão irracional, confesso que fui apenas monstruoso. Monstruoso. Recuperando-se um tanto, endireitou a cabeça e ponderou. E quanta gente, minha irmã, ainda vive a valer menos que um cão? Se ao menos em face do infinito, em espaço e tempo, o homem se desse a tecer respeitoso sigilo, ao invés de lhe negar a prioristicamente uma suprema causa, não seria já uma grande coisa? Afinal, não vê o homem, seja o sábio ou o ignorante, que as gerações passam e o universo infinito continua, e tendo de aquecer em benefício de umas ou de outras ideias, de uns ou de outros homens, por que deixar de lado os vultos de Escol, como os Vedas, os Budas, Rama, Krishna, Moisés, os profetas, o Cristo, Kardec, e perfilhar teorias de homens animalizados, grosseiros e até mesmo mórbidos e bestiais? Fez, num repente, um gesto de autorrepugnância, indagando-se. Como, meu Deus, meu Senhor, cheguei a descer tanto? Como? E rolou por terra preso de convulsões horríveis. Nós, com custo, fizemo-lo erguer-se. Quando estava talhado para mais sublimados sentires, pedimos-lhes uma prece para ser conduzido até a região determinada. Gostei imensamente de ter ido àquela região, porque mesmo em vida fiquei sabendo um pouco mais das cidades do céu e suas condições ambientais. Ao lhe dizer minha mãe que eu era um encarnado, o homem cismou-se de novo e pôs-se a verter lágrimas.
Quando nos despedimos, apertando-me a mão com ardor, disse-me: não lhe desejo felicidade que não seja essa mesma, poder viver isso que está vivendo, que é estar com um pé na terra e o outro no céu, vale por todas as bênçãos de Deus aos santos propósitos perfilhados na vida. Pôs o dedo em riste e, sorrindo muito levemente, observou: lembre-se da fidelidade dos cães, sem se ofender, porque, de fato, corremos muitos riscos. Devíamos ser mais sinceros para com a origem comum. Naturalmente, disse-lhe, que é de lembrar bem do paralelo. Um ser já inteligente tem outras obrigações de intelecto e moral a observar, menos queira valer por um cão, bem fora de regra, infiel e estúpido. Quis beijar a mão de minha mãe, que não o permitiu fazer, dizendo-lhe: Deus quer amor e sabedoria aplicados, não babujas ou farandulagens. Jesus jamais aceitou as curvações físicas de quem quer, desejando ser amado em obras apenas. Por que, então, quer oscular minha mão? Não vê que somos iguais em origem, direitos e deveres? Não vê que sou serva de Jesus? Ditoso o pai que tais humildes filhos tem, ditoso o mestre que assim pode contar com amoráveis discípulos. Ouvimo-lo murmurar. O chefe da mansão levou-o, tendo nós partido para casa. Tomei conta do corpo tão conscientemente como conscientemente dele saíra, e invadiu-me um sentimento tal de gratidão a Deus que chorei o pranto mais feliz da minha vida.